Sabe aquela ideia que parece óbvia? Países com muitos recursos naturais, tipo petróleo, minérios, deveriam ser os mais ricos do mundo. Mas quando a gente olha de perto, a realidade é bem diferente. É um verdadeiro paradoxo, né? Hoje a gente vai desvendar como essa aparente bênção pode, na verdade, virar uma baita armadilha para o desenvolvimento de um país. Então a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Ter muitos recursos naturais é, no fim das contas, uma bênção ou uma maldição? A lógica diria que é uma bênção, claro. Mas, como vamos ver, a economia tem umas reviravoltas que desafiam bastante o senso comum. E para investigar isso a fundo, a gente vai focar num estudo de caso muito específico. 4 das maiores economias da América Latina. Todas elas são riquíssimas em recursos, mas por décadas patinam para tentar alcançar o nível dos países mais desenvolvidos. Olha, este gráfico aqui pode até parecer meio intimidador, mas a mensagem dele é bem direta. Pensa assim, as nações mais desenvolvidas do mundo estão todas ali, juntinhas, num centro denso e rico. Enquanto isso, os 4 países que a gente está analisando, bom, eles continuam ali na periferia. Décadas se passaram e essa distância para o centro rico simplesmente não diminuiu. A grande questão é, por quê? Para a gente começar a resolver esse mistério, vamos conhecer o primeiro suspeito. É um conceito super poderoso chamado complexidade econômica. Em bom português, a ideia é a seguinte: não importa só o quanto um país produz, mas sim o que ele produz. A verdadeira chave para a riqueza de longo prazo está na diversidade e na sofisticação dos produtos. E para entender isso de um jeito bem mais fácil, vamos usar uma metáfora que é, olha, genial. Imagina que a economia do mundo todo é uma floresta gigante. Cada tipo de produto é uma árvore. E as empresas de um país são como macacos, pulando de árvore em árvore. E é aí que está o pulo do gato, ou melhor, do macaco. O crescimento acontece quando os países conseguem sair da parte pobre da floresta, cheia de árvores de produtos simples, e pular para a parte rica, das árvores de produtos complexos. O problema é que às vezes as indústrias atuais de um país, como a agricultura ou mineração, não criam as habilidades necessárias para dar esse salto. As árvores ricas ficam simplesmente longe demais. E essa imagem da Argentina aqui ilustra isso de um jeito que, nossa, é perfeito. Na esquerda, a gente vê a floresta de exportações do país em 1965. Na direita, em 2016. Reparem como os pontos escuros, que são os produtos em que eles são competitivos, quase não saíram do lugar. Continuam ali na periferia, na parte pobre da floresta, dominada por produtos agrícolas. O salto para o centro, onde está a alta tecnologia, simplesmente não rolou. Bom, agora vamos para o nosso segundo culpado, porque a coisa fica ainda mais complicada. Existe um fenômeno econômico que ativamente atrapalha esses macacos a atravessar a floresta. O nome é doença holandesa. E por que holandesa? Porque foi lá que observaram isso pela primeira vez. Eles descobriram um monte de gás natural, o que deveria ser ótimo, mas isso acabou, por incrível que pareça, prejudicando o resto da indústria do país. Mais um paradoxo para nossa conta. E como essa doença funciona? É basicamente uma reação em cadeia. Um boom de recursos tipo petróleo joga um monte de dólar na economia. Isso faz a moeda local ficar super forte. E aí vem o problema. Uma moeda forte, que parece algo bom, é um veneno para a indústria. Os produtos fabricados no país ficam caros demais para vender lá fora. Eles perdem competitividade e o setor industrial começa a encolher. Juntando as duas coisas, então, a doença holandesa é um obstáculo direto à complexidade econômica. Ela fortalece o setor de recursos naturais, que geralmente fica lá na parte pobre da floresta, e ao mesmo tempo enfraquecem a indústria, que é justamente a parte rica e cheia de tecnologia. Mas, calma, essa armadilha toda não é uma sentença de morte. E é aqui que a nossa história tem uma virada muito, mas muito inspiradora. Vamos dar uma olhada em um país que conseguiu escapar dessa maldição. Estamos falando da Noruega. Eles acharam reservas gigantescas de petróleo no Mar do Norte. Era o cenário perfeito para a doença holandesa atacar com tudo. Só que eles fizeram algo completamente diferente. E qual foi a grande sacada da Noruega? Foi o seguinte: em vez de pegar a grana do petróleo e sair gastando dentro do país, eles fizeram o oposto. Pegaram quase todo o dinheiro e investiram fora, criando um fundo soberano gigantesco. Com isso, eles blindaram a própria moeda, impedindo que ela se valorizasse demais. E o resultado? Protegeram a competitividade das outras indústrias e, de quebra, criaram uma das maiores poupanças do mundo para gerações futuras. E não foi só o fundo, claro. Foi uma estratégia completa, muito bem pensada. Eles usaram o boom do petróleo para turbinar indústrias que já eram fortes, como a naval. E mais, eles exigiram que as petroleiras estrangeiras ajudassem a desenvolver fornecedores locais. Foi um plano deliberado para, usando nossa metáfora, construir novas árvores na parte rica da floresta.
Ok, com essa história da Noruega na cabeça, vamos trazer essas lições de volta para a América Latina e tentar olhar para o que o futuro nos reserva. Agora, olhem só que interessante este gráfico. Ele mede a tal da complexidade econômica de cada país. E aqui temos mais um mistério. O México, disparado, tem a economia mais complexa do grupo. Mas como pode? Sendo que, ao mesmo tempo, é o que tem a menor renda per capita. Essa conta não fecha. A resposta está no famoso modelo das maquiladoras. O México se tornou um gigante na montagem de produtos super complexos como carros e eletrônicos. O problema é que a maior parte da tecnologia, dos componentes, das partes que realmente valem dinheiro é importada. É como se, na nossa floresta, os macacos mexicanos estivessem só colhendo os frutos de árvores ricas que pertencem a outros países, sem de fato aprender a plantar e a cultivar as próprias árvores. Então, para a gente amarrar as pontas, este quadro aqui resume bem a situação. Cada país enfrenta uma versão diferente do mesmíssimo desafio. Como usar seus recursos naturais para construir uma economia de verdade, complexa e diversa, em vez de acabar se tornando refém deles. E toda essa discussão nos leva direto para um dos maiores testes econômicos da nossa era. O Brasil descobriu as enormes reservas de petróleo do pré-sal. É uma oportunidade, assim, monumental. E a pergunta de $1 trilhão que fica é esta. O Brasil vai usar essa riqueza toda para aprofundar a sua dependência de commodities, correndo o risco seríssimo da doença holandesa? Ou vai aprender a lição com a Noruega e usar essa chance única para finalmente dar o grande salto para a parte rica e complexa da floresta econômica global? O futuro de uma nação inteira pode depender dessa escolha.